Sejam absolutamente bem-vindas a Tablecast. É o primeiro episódio, estamos tão felizes. Muito. Meu nome é Evelyn Liu, estou aqui com meu marido e host, Felipe Pássaro. Sejam muito bem-vindas. E, gente, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre lingerie e autoestima. Como que as duas coisas se complementam? Uma impacta na outra? Não? E aí? Quem que a gente trouxe para conversar sobre isso, Marzão? Ângela Coelho da Fonseca, dona e diretora criativa da GOG e aprendiz da vida. É isso, Seja aprendiz bem-vinda. da vida. Obrigada, gente, pelo convite. Que coisa mais deliciosa estar aqui com vocês. E, Ângela, a lingerie impacta ou não na autoestima? Olha, a lingerie impacta em muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Uhum. Quando a gente para pensar, muita gente me pergunta essa questão, né? A relação entre autoestima e a lingerie. Acho que talvez a lingerie, mais até do que o vestuário em si, ele tem uma camada que a gente pouco vê, porque é a intimidade. Uhum. O que eu estou usando aqui hoje, vocês não sabem. E eu também não sei o que vocês estão usando. Só que o que eu estou usando e o que vocês estão usando, ela não diz, essa peça íntima, ela não diz sobre como o mundo vai me ver, mas como eu me vejo. Sim. Então, essa relação, ela é muito importante. Claro, a gente vai poder falar da relação de saúde, do tempo da vida útil de uma lingerie. A gente pode falar sobre várias coisas. Mas, sim, ela impacta mais do que na nossa autoestima. Eu acho que na nossa autossobrevivência. Sim. Não, a gente até entrou nessa discussão antes dessa conversa nossa aqui, né? Falando assim, mas é pra ele ou é pra ela? É pra mim ou é pra você, sabe? E aí eu e o Felipe, a gente falou assim, não é errado também a mulher, ela comprar uma lingerie pra ter um momento íntimo em que ela traz essa vulnerabilidade com o marido, né? Sim. Mas não pode ser só pra ele. É que eu acho que aí tem eu vou colocar aspas aí numa coisa. Me diga. Eu acho que a intimidade, ela nunca pode trafegar pela vulnerabilidade. Acho que esse é um ponto importante. A gente precisa pensar como que a lingerie entra na vida da gente. Então, vamos pensar. Quando você começa a tirar a fralda, aí a mãe vai, compra uma calcinha de algodão, bonitinha, que tem um bichinho, uma estampinha. E aí a gente vai crescendo. Quando a gente chega ali na puberdade, que o seio começa a nascer, aí começa aquela criança, né, entrar no luto para se despedir daquela menina que vai começar a ingressar nessa jornada de ser mulher. E ali ceifam a nossa primeira tentativa, né, na jornada feminina. Por É quê? tão esquisito, né? Lógico. Primeiro momento, assim, seu corpo tá esquisito, e aí o negócio aperta, e aí você acha que todo mundo tá olhando, E que sabe? cor é esse negócio? Bege? Era rosinha. Tinha uns Ou- rosinhas, uns... como é que era? Era bege, Era gente. bege, era tipo... E tinha uma justificativa social. Olha, vamos lá, que hoje nós vamos comprar seu primeiro sutiã, a mamãe vai comprar para você, fica tranquila, ele é beijinho, você vai pôr a camiseta da escola, ninguém vai ver, ninguém. Então, ali tem uma mensagem subliminar. Ali a gente já se apequena. Ali a sociedade já nos apequena. Ali a sociedade não pergunta para a gente qual é a sua cor predileta. Talvez aquela menina quisesse um sutiã rosa, vermelho, pink, azul, eu não sei. Mas não, a gente já fala, porque o nosso corpo, ele é tão objetificado quanto invisibilizado. Então, o que vão e fazem? Vamos colocar o beijinho, ninguém vai ver que você usa sutiã e tá tudo bem. Agora, minha pergunta é, e por que ninguém pode saber que eu uso sutiã? E aí a gente vai entendendo tantas outras camadas. Claro que, como mãe, eu acho mesmo que a gente se preocupa se o corpo da nossa filha ele será objeto de desejo de uma forma inadequada, né? Ou no tempo inadequado, porque, afinal de contas, ela está entrando na puberdade. Sim. Então, eu entendo esta camada, mas a gente precisa entender o que vem atrás disso também. E o quanto isso... E o quanto aquela menina ainda está dentro de mim, ainda está dentro de você. E o quanto a gente acha que
eu vou comprar uma lingerie porque eu vou namorar com o meu marido, com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu namorado, sei lá com quem. Aí a pergunta é, mas qual é o papel da lingerie nesse contexto, né? Uhum. Quem eu preciso? Porque, na verdade, a sedução é uma energia. Ela não é algo palpável, ela não tem... Ela é priceless. O quanto vale a minha energia sexual? Uhum. E energia sexual, gente, ela não tem idade, ela não tem nada. Você tem gente, eu vejo mulheres com 80 anos com a vida sexual ativa. Uhum. Ah, mentira. Verdade? Verdade. E eu conheço meninas de 20 e poucos anos que está completamente inativa. Sim. Que dois namora, que está extremos. dentro de um relacionamento e que não acontece. E por quê? Isso é muito poderoso. Uhum. Porque isso eu acho que é a fortaleza da mulher. É você dizer a si mesma quando é o seu momento. Uhum. Né? Se a gente para olhar para a história, se a gente for uma década para trás, não quero nem ir, não vou longe não, vou pegar uma década. A gente tinha muita dificuldade de dizer não. Uhum. A gente começa a se empoderar quando? Quando há um movimento de dizendo não é não, se disse não é não mesmo, e não adianta insistir. Uhum. Entender quais são os limites que o outro pode ir no corpo da gente. Nossa, você falando vai passando um filme, né? Eu vou lembrando, assim, da minha primeira faculdade, dos momentos de, tipo... Os meninos, os homens, não importa, porque tem os meninos moleques, né? Sim. E, gente, era uma coisa de culpa. E o não era assim, o não era um charme. Não era não. Ah, sim, você tá a fazendo mulher doce. que dizia não era um charme, tipo... Ela quer que você insista. Tinha essas conversas, não. O cara, tipo, passar por cima do seu não era o desafio. Sim. Era o que era legal, né? Muito doido E isso. para ele te exibir como? Como troféu. Como troféu, um troço. Então, não é que aquele homem desejasse aquela mulher porque ele gostaria de namorar ou de ficar, de construir uma jornada. Não, era só mais um troféu. Uhum. Era só um checker ali, sabe? Conseguir. Então, a gente precisa pensar que quando a gente quer olhar para gerações futuras, o quão é importante a gente dar essa autonomia para as meninas, para as adolescentes, para tudo, para elas escolherem a roupa da sua intimidade. Como elas querem vestir a sua intimidade. Quando uma das minhas sobrinhas, enfim, entrou na puberdade, todas as minhas sobrinhas, quando elas tiveram a primeira menstruação, eu fiz um ritual com elas. Então, eu fui com elas para a loja, obviamente, e ali eu perguntei o que ela gostaria de vestir. E uma das vezes, uma das mães disse assim para mim, pelo amor de Deus, hein, não vai me comprar nada de renda. Eu falei, por que não? Ai, Ângela, pelo amor de Deus, mas... Pelo amor de Deus, o quê? O que uma calcinha de renda vai fazer com a reputação daquela menina? Vai fazer com a sexualidade dela? Nada. Não tem importância. Qual é o problema? Então, a gente precisa entender o que a gente vai problematizar, por que problematizamos e se aquilo faz algum sentido. Eu acho que esse é o ponto mais crucial. Então, quando me perguntam, a lingerie tem a ver com autoestima? A minha resposta é, de certa forma, sim, porque isso impacta desde quando você começa essa jornada. Agora, dizer que no hoje, nossa, eu vou comprar uma lingerie porque eu quero seduzir o meu marido. A sedução, a lingerie, ela é um acessório, ela é igual um brinco, um anel. Pode potencializar. Um colar. Isso. Então, você colocou um brinco, você está linda, maravilhosa com esse brinco incrível. Você poderia estar com um brinco pequeno como o meu, mas você escolheu esse e eu escolhi esse. Então, isso não vai definir a nossa presença no mundo. A gente está só com um adorno. Esse é o papel da lingerie. Nossa, a lingerie é um adorno. E esse mergulho que você traz é muito verdade, porque eu comecei assim, saiu diversas perguntas na minha cabeça em relação a isso, né, para vir para conversa. E eu fiquei pensando assim, cara, quando eu compro uma lingerie pra, sei lá, pra estar com meu marido e tal, eu percebo que eu nem sei a cor da cueca que ele usou. Porque a lingerie é tão pra mim. Exatamente. Você entendeu?
E assim, eu percebi E que eu tem que visto ser. pra mim mesmo. E tem que ser. Esse é um caminho certo, sabe por quê? Não é a lingerie. Qualquer coisa que você usar pelo outro ou para o outro tem uma chance enorme de falhar, de não dar certo. Por quê? Em algum momento você não vai estar confortável naquela figura, seja num vestido, num sapato, numa bolsa, em nada. E a lingerie não é diferente. Porque se eu sei, se eu consigo internalizar de que a sedução, ela é uma energia, e ela é pessoal e intransferível, e isso não tem a ver com formato de corpo, com peso, com nada, gente. É uma energia que está lá dentro. É que nem gente que tem humor, é que nem gente que é emburrada. É isso, é uma energia, é o jeito que a pessoa se relaciona com ela e com o mundo. Então, se eu passo a pensar que a energia que a sedução ela é uma energia que faz parte do que eu sou como um todo, eu posso, inclusive, seduzir com uma calcinha enorme de algodão branca, bege. Tinha uma fala da Thaís Araújo a semana passada. Ai, eu amo essa mulher. Gente, eu achei maravilhoso. Ela estava contando que ela usa uma calcinha bege muito grande e que ela estava desesperada porque essa calcinha ia sair de linha. E que ela ia comprar todas que ela achasse no mercado e que as amigas ficavam chocadas com o tamanho e a feiura da calcinha dela. E aí eu pensei, olha que coisa maravilhosa que ela está dizendo. Ela é uma mulher que se banca. Ela dá conta de chegar, uma mulher que meu Deus, é uma pintura, é uma deusa, é uma inspiração para cada uma de nós por sua trajetória e por todas as suas lutas. Quando uma mulher com aquela perfeição, Então, ela chega, né, vem a público e diz, sim, eu uso uma calcinha bem da grande, bege, e as minhas amigas dizem que é feia e eu não quero nem saber. E eu vou comprar todo o estoque que eu achar pela frente e pronto, e ponto final. Isso, quando eu vi aquilo, juro, gente, fez assim, ó, uma almofadinha, um calorzinho aqui no meu coração. Porque é sobre isso que eu falo há 30 anos. Eu falo, gente, mas por que você precisa se objetificar para você seduzir? Isso não tem a ver. Você pode pôr a calcinha vermelha, fio dental, mas tem que ser escolha. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque a lingerie impacta a autoestima é uma área meio cinzenta, mas a partir do momento em que a mulher ela entende que é uma energia e que ela pode usar essa lingerie para potencializar essa energia dela ao invés de para seduzir o outro, ela ganha o game. Né? O game é dela. Sim. Aí é quando ela virou a mesa. E aí, uma pergunta, até puxando um pouco da história, né? Porque, assim, a gente, no passado, tinha os espartilhos, um negócio horroroso para a mulher por uma questão estética. Isso foi evoluindo. Victoria's Secret, muito sobre objetificar a mulher. E hoje a gente vê isso com mais clareza de que a lingerie, ela é para si próprio, né? A mulher, ela compra para mais. Ainda, lógico, tem suas divergências, mas hoje a gente vai nesse caminho. Quanto que a questão da lingerie já mudou ao longo da história e o que na sua visão, ainda tem mais para mudar nesse lance de ser mais para si, de ser mais saudável para a mulher em si e não para a sociedade? Olha, eu acho que tem um ponto que a gente precisa falar do que aconteceu a semana passada, na Semana de Moda. Eu acho que a gente faz uma retrospectiva a partir desse marco. A gente sabe que a maioria dos países se encontra em profunda divisão política, né? Então, todo mundo, nós contra eles contra o outro. E a gente viu isso na Semana de Moda. O espartilho voltou, as cinturas espremidas, como se não tivéssemos as duas últimas costelas, voltaram. Meu Deus. E elas foram muito presentes. Não é que ela voltou em uma marca. Ela voltou de uma maneira importante. A moda, ela traz mensagens, como toda a arte, né? A moda, ela é um dos braços da arte. Nós trazemos respostas a partir do que vivemos. Quando eu vi os desfiles, eu disse, uau, o que está acontecendo? Por quê? A gente vai se apertar de novo para caber, e esse apertar, ele não é físico apenas, né? Não. Talvez a gente nem aceite mais tirar as duas últimas costelas, né? Extraí-las.
Mas o que nos espera? E aí, de novo, a gente volta. Será que a gente vai piscar o olho e entender que aquilo que era feito pela Victoria's Secret, que é uma marca maravilhosa, mas que, no meu olhar, isso é uma opinião particular minha, pessoal, teve um erro de trajetória no sentido social, né, no sentido existencial, não como produto, não como criação, mas como posicionamento no mundo. Será que a gente vai acordar e vai achar aquilo normal? Por quê? Porque a gente está experimentando ir para os extremos, Sim. ir do lado de lá, do lado de cá. A gente talvez esteja cego e esteja indisposto para este caminho do meio. E a lingerie vai estar nesse contexto. O vestuário vai estar nesse contexto. Né? A forma com que a gente se relaciona vai estar nesse contexto. O conteúdo literário vai, de alguma forma, ser contaminado por esse contexto. Então, talvez, quando a gente pensa por que as mulheres usavam, que eram os corsês, né? Que eram os corsês franceses, que a gente desenhava Esmagava, o corpo, né? E esmagava, quase com uma raiva. E era uma raiva velada em nome da beleza, da estética. E a beleza, ela tem que passar, no meu olhar, pelo conforto e pelo amor próprio. Estar e não confortável na na própria própria pele. na própria pele. Sim, Né? total. E a gente vai chegar num lugar que e eu acho que a gente talvez caminhe para isso, para a gente entender que o que é a moda? O que está na moda? Para mim, o que está na moda é aquilo que eu sinto conforto em usar, aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu me olho no espelho e falo, ok. Então. Ah, mas este tom de bege que você usa, ele era da estação retrasada. Para mim, não faz a menor importância, porque eu não sou ditada. Eu dito o que eu quero para mim. Então, acho que esse é o grande empoderamento que a gente pode fazer nessa nossa jornada de sororidade por outras mulheres. E nesse contexto, Felipe, como é importante a participação dos homens. Eu entendo que vocês, homens, vocês não vão ter um lugar de fala porque vocês não vivenciam as violências que nós vivenciamos. Mas como espectadores e como geradores dessas violências em gerações Formadores passadas... desse contexto. E formadores também. desse contexto... Como há uma lição de casa para todos nós. Até para que você... tão consciente, e não generoso, mas consciente, permite que a Evelyn, né, permite no sentido não da permissão, mas do espaço seguro e amplo, que ela faça as escolhas dela. Sim. Que ela possa abrir o baúzinho, como já abriu para mim, e eu falava assim, Deus me livre, essa coisa aqui, misericórdia, Minhas essa coisa... calcinhas furadas. Essas carcinhas aqui. Então, como isso é gostoso. E como eu, como mulher, sou uma mulher de 60 anos, então posso me colocar nesse lugar, porque vivi muitas coisas, como eu fico feliz de encontrar uma espécie como a sua, com essa evolução. Isso é muito importante. E eu vou te falar, Ângela, vou até abrir aqui que é muito comum eu conversar com minhas amigas e elas acharem, é normal, meu marido ele tem um grupo no WhatsApp onde os homens trocam pornografias, fotos e tudo mais. O Felipe, ele não tem nenhum grupo desse. Eu acho que aí tá um nível de contribuição. Se os homens realmente trouxerem essa consciência de a mulher não é um objeto, não é tipo foto de um carro para eu mostrar dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, aí a gente consegue ver os meninos pondo a mão também na diferença, sabe? Ele fala, eu não participo dessas conversas que os caras ficam conversando do corpo das mulheres, que ficam conversando que sei lá quem é sei lá o quê. Né? Que tem essa mega bolha de macho escroto, né, gente? E gente, são os red pills, né? Eles estão aí caindo de todas as esquinas. Mas olha, veja a gravidade disso que você está me dizendo. Quando uma mulher justifica a exposição de uma outra mulher, o quanto todas nós perdemos. Porque você para pensar... A profissional do sexo,
Ela é a profissão mais antiga que existe no mundo. Uhum. Então, não mora aí. Mora na exposição, porque mesmo que aquele homem esteja pagando para aquela mulher, ele não tem o direito de colocar ela em exposição numa prateleira, num grupo de WhatsApp ou em qualquer outro lugar. Quando a gente justifica isso, é sinal da nossa doença latente como sociedade. Sim. Porque esse mesmo grupo de homens maduros Fofos. são homens que têm filhos. E eles estão reproduzindo atitudes e esses meninos vão reproduzir padrões. Pense, essa mãe que hoje defende o marido, achando que... também o que tem? É normal eles trocarem pornografia e eu vou bater palmas porque eu acho que tudo bem. Amanhã poderá ser a filha dela exposta num grupo de WhatsApp da escola porque transou com o namoradinho e ele colocou uma câmera na parede, não sei aonde, para filmar e colocou. Então, a gente precisa entender... Isso. Por isso que quando a gente fala, tem muita gente que fala assim, não, fazer mediação nas redes sociais, isso é censura. Gente, eu acho que é muito simples a gente saber se uma coisa é censura ou não é censura. O meu direito acaba quando o seu começa. Ponto. Acabou. Sim. Então, se o meu direito acabou, acabou. Eu não posso ir além em nome da liberdade de expressão. O meu direito acabou. Eu estou ferindo outra pessoa, eu estou expondo outra pessoa, eu estou machucando outra pessoa. Eu posso levar uma pessoa a um lugar muito difícil e a um caminho de ida sem volta. E a gente não pode desprezar. O número de adolescentes que atentaram contra a própria vida nos últimos anos cresceu de maneira absurda. E por quê? Porque a gente está imputando lidar com que essa geração, né, que esses jovens tenham que lidar com comportamentos que nem nós adultos somos capazes, né? Mas essa questão que você comentou é muito doida. Vou abrir um parênteses aqui, porque a gente acabou de comentar, né? A energia, essa parte também é uma energia sexual, né? Sim. E ela não é infinita. Então, essa galera, eles acabam muitas vezes nem percebendo o quão mal também eles não impactam no relacionamento deles, porque fica dispersando energia sexual com, né, essas erotizações, assim, esse negócio muito doido e acaba não tendo um relacionamento legal com a esposa, porque fica gastando ali. Quando eu tenho eu tenho um filho, né, eu tenho um casal de filhos e eu sempre disse ao meu filho, nunca seja um boy lixo. E eu fico. Ai, eu te amo por isso. E eu fico falando, isso é um mantra. Meu filho fala, lá vem ela de novo. Sim, lá vem ela de novo. Porque quando a gente entende o que é educar uma criança, a gente entende o 360 deste rolê todo. Né? Então, educar não é apenas não colocar o cotovelo sobre a mesa. Não é apenas não cuspir no chão. Educação é você falar com o seu filho sobre o que pensa a família, como a família age, qual é a estética ética daquela família, o que você espera, quando é que aquela criança pode te decepcionar. Sim, temos que falar de decepção com as crianças. E não colocá-las numa bolha de que elas são pessoas perfeitas. Então, e aquilo que é inegociável. Então, para mim, qualquer tipo de violência que meus filhos possam cometer com alguém ou que alguém cometa com eles, isso para mim é inegociável. Sim. Então, a gente precisa pensar que é muito importante que por exemplo, no caso das meninas, e por que eu não falo das meninas para com os meninos? É porque é um dedo tão grande na balança, né, gente, que seria até perder tempo falar de como seria o relacionamento das meninas com os meninos e não ao contrário. Então, quando a gente pensa nisso, você tem toda a razão, Felipe. A gente gasta... Eu penso que nós somos um corpo de luz, de energia. Sim. A minha energia, ela dura durante tantas horas durante o dia. Chega uma hora que eu preciso dormir. E por quê? Porque eu preciso recarregar. Preciso fazer o meu recharge ali. Então,
como que eu vou gastar a minha energia hoje? Eu vou focar em quê? Em problemas ou em soluções? Eu vou focar em quê? Em fazendo diferente ou fazendo igual? Fazendo melhor ou fazer de qualquer jeito sem me preocupar com as consequências? Então, tudo isso são coisas que são muito importantes. São coisas que a gente precisa entender porque elas fazem parte da nossa biografia. E aí, nesse contexto, não tem roupa nenhuma que diga mais sobre você do que a sua lingerie. Sim. Isso é verdade. Eu acho que assim, tá muito claro para mim, né? O superpoder que a moda em si tem, a lingerie tem de influenciar como as mulheres e como os homens se sentem também, né? Porque tem a cueca, enfim. Aí, como que a Jorge, ela trabalha esse superpoder dela pro bem, né? Eu influencio como as mulheres se sentem. Como que eu faço elas se sentirem melhor? Como que eu trabalho essa relação? Ai, Felipe, essa pergunta ela é boa. A gente vive num país onde o empreendedor ele é sistematicamente demonizado, ok? Somos as garras da águia. E aí eu sempre tento sair desse contexto e não ficar presa nessa narrativa, até porque vitimização não faz parte da minha história. Há uns 16 ou 17 anos, mais ou menos, eu fui capa do caderno Ela, no Rio de Janeiro, por uma coisa. E eu vou contar que coisa foi essa. Hoje a gente fala muito de racismo, né? E como é importante a gente falar e como é importante a gente reconhecer todas as atrocidades que foram feitas contra um povo, contra uma sociedade inteira. Eu estava indo eu não me lembro se era São José do Rio Preto, eu me lembro. Eu estava no aeroporto e tinha uma livraria e eu gosto de livro infantil. Eu adoro. Eu também gosto. Eu tenho algum problema, eu amo livro infantil. E aí eu peguei um livrinho, que era um livrinho que chamava-se A Princesa Tiana e o Sapo Gazé, do Márcio Vassalo. Não conhecia Márcio Vassalo. Peguei, juro, gente, fininho assim, um livrinho grande. E a Princesa Tiana, ela estava já na capa e ela tinha um nariz grande, um cabelo enrolado. Ou seja, ela era o oposto do que a gente conhece como princesa, né? Magra, alta, loira, de olho azul, nórdica, maravilhosa. Sim. Aí, peguei esse livrinho, juro, terminei de ler o livro em meia hora, em 20 minutos, sei lá. Tipo, era um livro infantil. Só que ali, quando eu terminei de ler, eu estava mais do que impactada. Eu estava transformada. A Princesa Tiana e o Sapo Gazé conta a história de um príncipe que já era sapo e ele não queria ser humano. Ao contrário do que a gente conhece. A gente estava falando ontem que a gente não queria mais ser humano. E a Princesa Tiana, ela era gorda, ela tinha um nariz bem grandão, o cabelo encaracolado e ela era muito poderosa. E ele completamente apaixonado. E ela não queria ter outro jeito de ser. E ali eu falei, gente, eu tenho pessoas no time que alisam o cabelo. Porque dizem pra mim que o cabelo não é bonito, que o cabelo... E eu ficava nessa discussão com as meninas, eu falava, queria eu ter esse cabelo cheio de volume, deixa o seu cabelo. Só que, gente, eu tô falando de verdade, eu falei 16, 17, mas acho que é um pouquinho mais. Eu vou até procurar isso, depois eu te conto. Isso talvez vocês encontrem aí no Google, talvez tenha uma menção disso. E aí, o que eu falei? Eu falei, quando eu voltar, eu vou fazer um treinamento, um bate-papo com o meu time de lojas para a gente tratar disso. E aí eu fiz um negócio que chamava terapia do abraço, que era para a gente abraçar as dores que a gente tinha para a gente não se aceitar. Bacana. E ali eu comecei. Até um dia, se você quiser ouvir, eu ainda tenho duas pessoas no time que são dessa época. E todas as vezes, uma delas chama-se Selma, e todas as vezes que eu a encontro, ela fala para mim, a Princesa Tiana mora em mim. Ela é uma mulher negra, mãe solo, hoje avó, e toma conta também dos netos, uma mulher que lutou a vida inteira.
E Uma eu tive princesa poderosíssima. uma princesa poderosíssima e eu tive a oportunidade de tê-la de mãos dadas na minha jornada. E o quão eu sou feliz pelo Black Power que ela exibe, pelos cachos que ela mostra, e isso foi uma conquista. Então, quando você diz o que a gente pode fazer, então eu tenho algumas coisas práticas. A primeira coisa é entender quem está na ponta. Quem está na ponta? Eu tenho a minha vendedora, eu tenho a estoquista, eu tenho a auxiliar de loja. Eu tenho a mim na ponta. Porque o fato de eu ser CEO de uma empresa, ela não me tira do fronte de batalha. Eu estou sistematicamente no fronte de batalha. E aí tem uma regrinha que é muito simples. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Então, a gente investe muito em conhecimento, muito em autoconfiança. Eu quero que as pessoas tenham confiança, que essas mulheres... Nós somos uma empresa 97% feminina. E eu tenho uma máxima que eu amo dizer, que é: não tenho medo de menstruação, não tenho medo de TPM, não tenho medo de gravidez, não tenho medo de dor de corno, não tenho medo de divórcio e de paixão. Então, pode entrar, senta, fica à vontade que a casa é sua. Porque nada que é do universo feminino me assusta de dizer: ai, não, para este cargo, acho que eu quero um homem. Não. Para mim... Nossa, eu acho que, Ângela, você não sabe. Vou te contar agora. Para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo. Eu me apaixonei por você por conta daquele dia, naquele desfile que eu fui da Jogê. A gente ainda não era amiga, a gente não se conhecia ainda. Não, a gente nem se conhecia. Eu só tinha visto que você tinha gravado um conteúdo digital pra gente. Então, só que eu cheguei mais cedo. Sim. Porque pra mim, assim, está marcado 3 da tarde, eu chego às 2. Isso. Ai, bem-vindo ao mundo. Aí eu cheguei, eu acho que foi a vez acho que foi a única vez da minha vida inteira de chegar mais cedo. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque eu cheguei mais cedo, tudo que você está falando, às vezes as pessoas falam assim: ah, não, ela é a dona da Jogê e tal. É óbvio que ela vai falar que ela é incrível. Não, ela é incrível mesmo, porque eu cheguei 1 hora antes. Você estava conversando com todas as gerentes de todas as lojas do Brasil. Eu peguei essa só de lembrar. Eu me apaixonei por você naquele segundo, assim. Porque aquela parte, ela era fechada mesmo. Ela era só pro time. E eu invadi. Não, mas que bom que você invadiu. Não, e o jeito que você estava falando... Sabe quando você... Ai, eu vou chorar de verdade. Respira. Sabe quando você ouve uma mulher falando com as outras e você sabe que aquela sororidade é verdadeira? Você falou com tanto amor, tanto acolhimento aquelas mulheres. E eu acho que dentro de quem trabalha ali, quem tá ali na ponta, te ouvir falar naquele momento, eu acho que sentiram tanto acolhimento, tanto pertencimento, que eu acho que é ali também que entra a solução. Sim. Porque muito das pequenas, grandes violências que a mulher sofre em relação à própria autoestima também são causadas por mulheres. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Talvez eu chamo de pequenas violências, porque eu separo as coisas do dia a dia e o feminicídio e a violência física e psicológica pesada. A maioria, as que doem mais, elas vêm de mulheres, porque elas vêm do igual. É difícil você entender que um igual está te fazendo aquilo. Né? E a gente vê... nessa jornada, o quanto que mulheres, elas se apressam, muitas delas, em invisibilizar a outra mulher. Né? Então, eu acho que como empresa, e isso é uma dica, eu estava gravando agora, eu ia subir um stories agora antes de entrar, e eu parei aqui, depois eu vou subir, dizendo o seguinte: a minha dica empreendedora de hoje, que vai estar nas minhas redes sociais, é: cuide da sua biografia. A sua biografia é a sua digital, é o seu RG profissional. Se hoje eu preciso ter claro que quanto maior o cargo que eu estiver exercendo, mais responsabilidade eu preciso ter com a minha fala, mas mais do que com a minha fala, com os meus exemplos. O mundo precisa de exemplos. Não adianta eu dizer ao meu filho: não roube, se eu roubo. É melhor eu não dizer nada e não roubar. Esse exemplo é mais potente do que o discurso. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O exemplo tem o poder de
alugar um triplex na sua cabeça. Sim, total. Né? Ao passo que o discurso, ele pode ser vazio. Eu posso vir aqui, eu decorei uma coisa qualquer ali, vou falar e pronto, vou embora. Isso. Fechei a porta, já era, Tchau, já foi. obrigado. Então, cuidar dessa biografia significa o quê? Eu posso ter destempero como uma pessoa que está em cargo de liderança? Não. Não pode. Não, mas eu fiquei nervosa. Vá para o banheiro. Não, mas não pode. E aí, conectando com o que você falou sobre exemplo, quando você tem essas posições, você traz mais admiração. E o exemplo de quem é admirado arrasta muito mais. Arrasta muito mais. Então, A tem que gente tomar só cuidado vai mesmo. mudar o mundo se a gente entender o papel de cada um nesse ecossistema. Então, cuide da sua biografia. Os destemperos trazem uma ressaca moral. Aí aquela pessoa... que aí ela começa já no tal do gaslighting, aí ela já começa a dizer, olha, Evelyn, veja bem, eu vou até te pedir desculpas de eu ter gritado com você, mas pensa, você me tirou do sério. Não, amor. Quem se tirou do sério fui eu mesma. Então, parou. Ai, mas eu sou a dona desta empresa. Por isso mesmo você não pode fazer isso. Ah, mas eu sou o dono. Eu tô assistindo, terminei de assistir o caso do P. Diddy, né, o documentário, e ali fica muito claro, né, como os abusos, eles matam, como eles minam. Ora, se você tem um negócio, e todos nós temos um negócio para prosperar. Ninguém tem um negócio para fracassar. O fracasso, ele faz parte dos tropeços que a gente vai tendo na vida. Ora, bolas, se eu tenho um negócio e eu preciso prosperar, eu preciso que as pessoas prosperem comigo. Se eu não causar prosperidade, eu não tenho impacto social. E se eu não tiver impacto social, não há crescimento orgânico. Não há crescimento real. Não há. Gente, pode falar o que for. Não há. E eu acredito, eu acho que a vida ela é cíclica e ela vai trazer de volta o que você plantar. O que você plantar hoje aqui, você vai colher. Então, se eu começo a ter destemperos, o que eu faço? Eu gero aquela ressaca moral e eu vou gerando consequências. Todo ato tem sua consequência, para o bem e para o mal. A vida vai dar um ciclo e eu vou colher cada uma dessas consequências do que eu fizer hoje. Então, eu tenho que sair de casa hoje para fazer algo extraordinário. Sim. Eu tenho que sair de casa hoje para performar. Eu tenho que sair de casa hoje para valorizar os seres humanos que trabalham comigo. Eu tenho que sair de casa para compartilhar o meu conhecimento. Então, esse é um ciclo. E você... eu fico muito feliz, Evelyn, de estar aqui com você, porque você é uma mulher empreendedora. E você é uma mulher geradora de... Vocês dois, né? Vocês são um casal... Ó, aqui, ó. Eu acho assim, vocês não estão juntos à toa, né? Você e o Felipe, vocês têm a mesma aura, têm a mesma coisa. E o que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa que está ali nos assistindo? É dizer para ela, não desista de si, não desista dos seus sonhos. Óbvio que os nossos sonhos, eles precisam de lapidação. E eles precisam de metas, eles precisam de objetivo, porque senão é só uma loucura da cabeça da gente, né? Então, o que a gente tem que falar até morrer para outras mulheres é keep walking. Continua. Vai. Desiste, não. Não desiste, vai. Tá difícil? Volta, vem para quem te ajuda. Pede ajuda para quem sabe. Não tenha vergonha. Pedir ajuda é um enorme ato de inteligência. Gente, a coisa que eu mais faço é pedir ajuda. Quando eu tenho uma coisa que, para mim, como CEO, está muito difícil de resolver, eu falo, putz, aquele cara é bom. Na cara de pau, eu mando mensagem, aquela mulher é incrível. Eu mando mensagem, me apresento e falo, podemos tomar um café? Eu preciso de 10 minutos do seu tempo. E eu serei eternamente grata por esses 10 minutos. Não vou lhe vender nada, não. Quero conversar. Sim, não, e você, a coragem de pedir ajuda é uma coisa, porque muitas pessoas acham que pedir ajuda é uma fraqueza. Sim. Só que, desde que eu te conheço, e não é muito tempo, eu vejo você de ouvir de outras pessoas. Você é uma pessoa que não pergunta o porquê e não nega ajuda. Eu vi você ajudar pessoas em tamanhos que eu nunca ouvi ninguém estender essa mão, sabe? Então, desde que você foi pra Bahia que você foi, não foi? Fui. Você foi pra Bahia por conta de uma promessa sua, que muita gente entenderia você quebrar essa promessa pra Sim. enterrar uma amiga, porque você prometeu isso pra ela. Sim. Então, eu acho que essa coisa de... Tem algumas pessoas que eles falam que é givers and takers, né? As pessoas que dão e as pessoas que sugam.
E eu vejo você muito assim, de você ter essa coragem, de tipo assim, não tem problema, e é poderosíssimo pedir ajuda, mas também, quando alguém te pede ajuda, eu sempre vi você estendendo a mão, sabe? Mas todos nós estendemos. Você sabe que eu acho que isso é uma característica de todos os seres humanos do bem. Eu acho que quando a gente pensa, tem gente que fala assim, eu não vou dar um dinheiro para este homem que está na calçada, porque ele vai comprar pinga. E você compraria o quê se você estivesse no lugar dele? Porque Exato. eu não compraria um copinho de pinga, eu compraria a garrafa, eu ia beber. Por que que ele tem que ficar lúcido vendo a sua humilhação, a sua vulnerabilidade, a sua dor, sentado no meio-fio, com chuva na cabeça, com a roupa molhada, com o estômago vazio? Então, se você quer fazer uma coisa, você não tem que impor condições. A sua parte é ajudar. O que vai A sua acontecer parte dali é pra ajudar. frente... É isso. É isso. Muita gente, quando eu tenho um grupo lá de voluntários de 150, mais ou menos, eram 152, não sei quantas hoje, porque a gente, desde a pandemia, nós não pudemos mais fazer ações grandes, né? Enfim, no começo por razões óbvias, mas nós atuávamos na Cracolândia. E muita gente me perguntava sempre, dizia assim, nossa, ali é um bando de drogado. Não, ali são centenas de pessoas machucadas. Como curiosidade, 86% da população de rua são homens. Ou eles são postos para fora de casa, porque são violentos ou porque estão em estado de drogadição, ou eles próprios saem porque eles têm consciência de que o vício, de que tudo que eles fazem machuca a família, que são as pessoas que eles amam. Então, todas as vezes que eu ia para a Cracolândia, as pessoas falavam assim, mas você não sai daí deprimida? Não. Por que eu sairia dali deprimida? Nossa, porque é um lugar sujo, fedido, cheio de gente que não tem futuro. Eu vou para lá, eu não vou para salvar o mundo, porque eu não sou salvadora do mundo, nem da pátria, nem de ninguém. Não salvo nem a mim mesma. Eu vou para lá, se eu vou ficar 1, 2, 3 ou 5 horas, como às vezes eu fico, eu vou para entregar o meu melhor. É isso. Eu vou fazer o melhor que posso por aquela pessoa que eu não conheço. Quando eu saio de lá, eu me despeço dela com gratidão e com amor e deixo lá a história que é dela e saio de lá com a história que é minha. Então, não há por que eu me deprimir. Né? Eu acho que a gente se deprime quando a gente entra num lugar muito perigoso, que é de querer ser autossuficiente e de ter um poder, um superpoder. E achar que é sobre você, não sobre aquela pessoa. Né? Isso. E eu te falo, todas as vezes que eu estendo a mão, eu sou muito grata, porque eu ganho muito mais do que eu dou. Muito mais, infinitas vezes. Eu saio de lá sempre, em todas as situações, muito transformada. E acho que isso é um pouco do que eu posso fazer pelas mulheres que passam pelas nossas lojas, que passam pela minha jornada, que estão comigo de mãos dadas, como time, na tomada de decisão, porque as mulheres na Jogê, elas ocupam os cargos de diretoria, então é uma empresa familiar. Sim. Meu marido fica no conselho, eu sou o CEO, então eu estou nessa lida diária. E você ajuda empreendedoras também, né? Ajudamos. Eu consigo fazer 5 empreendedoras por ano. Elas me mandam, eu recebo por DM, ou às vezes mandam e-mail. Então, elas me contam a história e aí eu seleciono 5 pessoas. Por quê? Porque a gente tem meses do ano que eu não consigo ajudar, que é dezembro, porque por razões óbvias, Dia das Mães, que são datas muito importantes. E aí a gente tira as férias, então a gente fica ali com 8 meses para ajudar. Então, nós trazemos essa empreendedora. Não importa. Gente, eu até contei para vocês, né? Eu fui entrevistar umas mulheres para o Outubro Rosa e eu me apaixonei por todas, assim, tipo, não sei, a gente virou, assim, fomos separadas na maternidade, BFF. E uma delas é uma artista plástica, Ju Amora, e eu falei, gente, esse teu negócio é uma potência. Vamos botar essa escola de samba na avenida. Vamos fazer mais pelo seu negócio. E aí ela falou, sabe, como todo artista, muito tímida. Gente, a minha diversão em dezembro, entre o Natal e o Réveillon, foi montar um business plan para ela. Foi a minha diversão, mas me Seu diverti. hobby. Meu hobby.
Quando eu mostrei para ela falou assim, acho que eu vou chorar. Eu falei, não, você chorar, eu dou na sua cara, nada de chorar. Não, senhora. Bora executar, né? Eu falei, vamos executar. Então, agora eu começo a entrar com ela e com o marido dela. Então, isso a gente traz a pessoa, a gente mostra, a gente ensina a precificar, a gente ensina o que precisa olhar, onde estão os pontos fortes e os pontos frágeis daquele negócio, aonde que ela tem que prestar atenção. Aí ela passa por um time multidisciplinar. Ela vai passar pelo CFO, ela vai passar por controladoria, ela vai passar por TI, ela vai passar por todos os departamentos, mesmo que ela não vai executar aquilo, porque saber não ocupa espaço. Sim. E é importante que ela conheça, para quê? Para que se amanhã ela for montar esse departamento, ela já tenha uma pequena noção. No começo, quem vai fazer? Ela mesma. Então, sim, ela precisa entender um pouco de TI. Sim, ela vai precisar entender um pouquinho de planilha, fazer uma planilhinha de Excel, como que ela faz ali o fluxo de caixa dela, para entender que fluxo de caixa é uma coisa, entendeu? Separar o joio do trigo, né? Então, a gente faz redes sociais, ensina como ela pode se posicionar, como ela deve fazer. Então, isso me traz, gente, uma felicidade. Eu já ajudei escritora, eu já ajudei uma pessoa incrível que ela fazia brigadeiros. Então, é muito importante a gente entender que tudo é empreendedorismo. Sim. E que hoje você começa fazendo uma coisa que é pequena e amanhã essa coisa pode se tornar algo muito gigantesco. Sim. Não, e as pessoas que estão ouvindo aqui, a gente já sabe. Mas, por exemplo, essas mulheres empreendedoras que você ajuda, começa pelo fato de que é mais um dedo que a Jorge coloca pra na ajudar autoestima no das mundo, mulheres, né? Sim. E se tiver Total. mulheres empreendedoras ouvindo a gente agora, essa ajuda, essas empreendedoras que você ajuda todo ano, você cobra por isso? Não. Como é que elas Ajuda, chegam ajuda até mesmo, você? né? Não, gente. É DM, e-mail. Não, eu não cobro nada, ninguém cobra nada. Olha, a gente precisa entender uma coisa. E você sabe isso melhor do que eu, você está há tantos anos nas redes sociais. Eu sou uma pessoa, eu sou péssima de marketing, né, do self-marketing, então não sou essa pessoa, gravo meus vídeos lá tudo torto. Às vezes as meninas falam, Ângela, mas a câmera estava torta. Eu falo, tava. Aí eu começo a olhar torto para ficar direito. A gente precisa entender o seguinte, tem muita gente hoje vendendo coisas das quais não são capazes. E elas vendem ilusão para a pessoa. Nós não cobramos nada, absolutamente nada. E isso é pro bono. Então, eu e meu time, a gente faz um planejamento de quantas horas de trabalho a gente precisa para aquela empreendedora. Ela vai ocupar quanto? 15 horas, 20 horas, 30 horas? Quanto que a gente vai ter? Como que a gente vai dividir essas horas? Por quê? Porque a gente ensina uma coisa e depois a gente aplica para ver se ela aprendeu mesmo. Aprendeu? Pronto, vamos para a segunda etapa. Então, também tem o Nossa, tempo é bem de cada um. completo, então, né? Você até valida se a pessoa aprendeu ou não. A gente tem que fazer, sabe por quê, Felipe? Você que é da área de exatas e você sabe perfeitamente. Sim. Às vezes você... Qual é a curva de aprendizado? Cada um de nós tem uma. Né? Eu possivelmente tive uma curva de aprendizado em língua portuguesa melhor do que a sua. E a sua foi infinitamente melhor do que a minha em matemática. Né? Talvez. Então, Talvez. Não, Sim, verdade. sim. Assim, a gente tem os talentos Sim. da gente, tá certo? Então, não significa que você não aprendeu língua portuguesa e não significa que eu não aprendi matemática. É óbvio que aprendemos. Mas é mais fácil, para mim, falar de regras ortográficas do que falar da equação. Sim. Ok? Embora eu tenha que fazer isso. Eu saio da minha zona de conforto. Então, qual é a curva de aprendizado? Cada empreendedor, ele vai ter o seu. Tem uma coisa que é o talento nato daquela mulher, então vai ser muito fácil para ela. E tem uma coisa que vai ser mais arrastado mesmo, né? Mas ela vai precisar aprender. Sim, mas um negócio legal que você comentou é que vocês, por acompanharem, vocês conseguem validar se a pessoa aprendeu mesmo. Porque uma das coisas que acentua a velocidade da curva de aprendizado de todo mundo é a execução. Sim. Então, se você tá dando conhecimento para a pessoa, ela ir aplicar, e aí depois você vê se ela realmente aprendeu, você tá dando chance dela aprender e crescer mais rápido, né? Para mim, eu fico muito sempre legal. pensando, qual é a melhor paga que a gente pode ter? A prosperidade. Se aquela pessoa, se ela subir só um degrauzinho, vocês não têm noção do quão feliz eu fico. Legal. Se ela antes faturava
R$10.000 por mês e agora ela fatura 15, eu falo, ela melhorou 50%. Eu consegui levar ela, 15 talvez ainda não resolva os problemas da empresa dela, mas ela está numa curva crescente. E você mostrou para ela que é possível crescer. Sim, que é então, possível se ela cresceu crescer. dos 10 aos 15, ela sabe que, pô, com mais conhecimento, mais prática, ela vai Isso. conseguir ir elevando o patamar dela. Exatamente isso. Nossa, e o demais. entendimento profundo de que prosperidade vem do servir, né? Porque você tá ali servindo, você podia, tipo assim, eu já fui generosa, tá ótimo. Não, além de você realmente ali abrir esse espaço, né? Os seus especialistas para uma empreendedora, você ainda, tipo, verifica se realmente você ajudou, você tá servindo, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. E a prosperidade tá ali, né? Para tantas pessoas, é dinheiro primeiro e propósito depois, sabe? Então, Eu venho de uma família de educadores. Eu também. Né? Os meus tios são professores, um deles escritor, ele fez o primeiro dicionário traduzindo do inglês para o português os termos de informática, foi dono de faculdade. Então, eu venho de uma família de educadores. O nosso conceito de vida, e também pelo que os meus avós viveram, e meu pai também, né, que passaram por guerras, que foram privados, que quando chegaram no Brasil como imigrantes, já não crianças, né, já adultos, a gente tem uma forma de viver. Nós entregamos para a sociedade o que a sociedade entrega para nós. Então, o que eu tenho? Eu tenho profunda gratidão pelo que construímos, pela empresa que fizemos, por tudo. Como que eu posso fazer? Eu posso devolver para a sociedade um pouco daquilo que ela... Talvez eu nunca... seja uma conta que eu nunca consiga pagar, mas daquilo que eu recebo. Então, o jeito que a gente pode fazer é compartilhando conhecimento, é fortalecendo outras pessoas para que elas sigam um caminho de prosperidade e que elas possam mudar a realidade dos que estão à sua volta. Sim, e vai virando uma corrente, né? É uma corrente. É isso. Ângela, a gente tá chegando no finalzinho. Ai, foi uma infelizmente, delícia. Mas a gente tem uma pergunta que a gente faz em todo episódio. Esse é o primeiro, né? Então a gente tá começando agora. você vai abrir, sem pressão. Pouca pressão. E a pergunta é, se você pudesse dar uma mensagem hoje que fosse chegar no ouvido de todas as mulheres do mundo, qual seria essa mensagem? Vai. Só vai, não desiste. Vai. Eu acho que a gente, na lida empreendedora da mulher, do homem acontece, mas é que é uma balança com um dedinho, assim, tem um peso. Existiram muitos motivos para você desistir. O teu filho doente, a professora que vai chamar na escola dizendo que ele não está indo muito bem porque ele está ficando um pouco mais sozinho. A tua família te cobrando, o teu parceiro te cobrando, a sociedade dizendo isso e aquilo. Vai. Se você tem um sonho, o que você precisa é, primeiro, acreditar nele e depois colocar ele em pé, com clareza, com lucidez. Então, tá bom, eu gosto disso. Ok, eu não vou conseguir vender unicórnios, mas eu posso vender mochilas de unicórnio, porque unicórnios não existem, mas mochilas existem. Então, é você entender o que você pode fazer. Então, vai. Mesmo quando você tiver aquela certeza que você vai jogar a toalha, se olhe no espelho e se pergunte se você ainda não pode ir mais um pouco e ir além. E esse é a coisa que eu mais fiz na minha vida. Eu fui. Então, acho que é isso. Show demais. E, Ângela, juro, um presente. Toda vez que eu sento com você, sabe? Porque tudo que você fala, assim, faz a gente crescer uns 10 centímetros a mais, assim. Se Eu a aprendo muito mulherada com vocês. quiser continuar aprendendo com você, só de saber que você existe, né? Aonde o povo pode te encontrar? Bom, eu acho que assim, por exemplo, se as empreendedoras, né, se tiverem mulheres empreendedoras que querem entrar nessa possibilidade de ajuda, pode entrar no Instagram da Jogê, chama-se Jogê Oficial, e aí vai lá, manda uma DM, fala, eu quero participar do projeto de mulheres empreendedoras, nosso projeto chama-se Mulheres Potentes. Legal. Então, eu quero participar do Mulheres Potentes, e ali eu já começo, elas já encaminham para mim, e eu já começo a falar com essas pessoas. E aí tem o meu Instagram pessoal, que é Ângela Coelho da Fonseca, que também pode me abordar por lá. O mais importante é a gente saber que essa conexão ela é possível,
ela como eu te falei, eu consigo fazer 5 pessoas por ano. Justamente porque a gente faz muito bem feitinho. Se eu fizesse de qualquer jeito, eu poderia aceitar 50. Pode ser que um dia eu abra uma sala para isso. Mas hoje eu fico muito no detalhe. E gente, eu não ponho só o time, tá? Eu fico à frente. A pessoa tem reuniões comigo o tempo inteiro para falar. Então, por isso que a gente a gente seleciona 5 pessoas. Esse ano, eu já estou com a primeira, né? Então, eu tenho 4 vagas ainda. Eu também quero. Eu estou com 4 vagas ainda. Então, pode vir. Não há nenhuma... mas... é de qualquer segmento, é qualquer coisa. Desde que... Eu tenho só uma condição, é que sejam mulheres. É a minha única condição. Feio, né? Tá bom. Imagina. Como você falou, né? A balancinha tá pendendo para um lado, né? Eu preciso pôr um dedinho para ajudar do outro, né? Equilibrar o trem. Senão ia ficar maior a diferença. Então, a balança tá assim, eu vou lá, ponho um dedinho para deixar ela mais um pouquinho parecida. Então, tá bom? Ângela, obrigado demais. Muito obrigada, foi bom gente. Demais. Foi uma muito. delícia. E muito, muito obrigada. Show. E você, onde a turma te encontra, Marcelo? Vocês podem me achar no Instagram, @NutriEvelynLiu. E você, Momo? Felipe Pássaro, __. Gente, muito agradecidos, assim, de vocês estarem com a gente. Eu espero que tenha sido, assim, alta contribuição. Pra mim, com certeza foi. Pra mim também. Se vocês quiserem mais a Ângela, tipo, eu comentaria várias vezes, assim, volta! De repente, um episódio só focado em empreendedorismo, né? Isso, a gente podia trazer um específico do empreendedorismo. Seria Total. extremamente rico, né? Isso. Ai, gente, então... Bem, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Beijo!